Gálatas, capítulo 1. Você está lá? Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Olha como é que Paulo está começando essa carta. Muito diferente de todas as outras cartas que você vai perceber. Essa carta Paulo começa de uma forma diferente. Todas as cartas Paulo começa elogiando as igrejas. Elogiando aquele povo, falando, da parte do Senhor sobre a vida deles. Aqui Paulo precisa começar exortando eles acerca de quem ele é em Cristo. Olha ali. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo, por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça a vós e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de nosso Deus, de Deus nosso Pai, ao qual seja dada a glória para todos sempre. Amém. Então veja, toda a saudação que Paulo faz às igrejas, ele sempre faz uma saudação elogiando aquelas igrejas, por mais que elas tenham dificuldades para viver as coisas do Senhor. A igreja primitiva ela teve muito maiores dificuldades, porque ela dependia muito de Paulo realmente ministrar ao coração delas. E pensa, não é como hoje em que você tem um WhatsApp, e uma igreja daqui, lá nos Estados Unidos, em questão de segundos, ela já é ministrada, discipulada, direcionada por aquele apóstolo que está aqui. Eles tinham que enviar cartas, e isso levava tempo, levava às vezes meses, até a carta ir e voltar. Então Paulo tinha que discipular desta forma. Veja quanto tempo as igrejas da Galácia passaram fazendo coisas erradas até que Paulo precisa dar um direcionamento para eles. E ele começa a carta justamente dessa forma. Por quê? Porque não tem nada pior do que você sair da graça e voltar para a lei. É interessante porque quando Paulo vai escrever aos Coríntios, e se pararmos para analisar a carta à igreja de Corinto, com a carta da igreja à Galácia, as igrejas da Galácia, porque Galácia, na verdade, era uma província, não uma cidade, era uma província. Então, se analisarmos as cartas de Paulo à igreja de Corinto com a carta às igrejas da Galácia, Corinto foi muito mais problemático. Corinto deu muito mais problema. Corinto teve que ter muito mais direção, muito mais foco, Veja, era filho pegando a mulher do pai. Chegou uma circunstância assim lá. Eles iam para a ceia e Paulo teve que exortar que eles faziam qualquer coisa naquela reunião, menos ceiar. Estavam tudo perdido com relação ao batismo nas águas. Paulo vai lá em 1 Coríntios 10, tem que ensinar o batismo nas águas. Tudo de forma errada. Uma igreja realmente muito problemática. Mas quando Paulo vai gerar a saudação inicial, ele não vai fazer da mesma forma que ele faz aos Gálatas. Ele vai elogiá-los do Senhor. Porque, presta atenção, uma coisa é eu ser um menino na fé. É eu viver, fazer meninices. Outra coisa é eu decair daquilo que Cristo fez para a minha vida e achar que a lei é a mais importante. Você está aí? E essa é a diferença entre as outras cartas e justamente essa carta à igreja da Galácia. Paulo vai ter que confirmar a nossa questão de vivermos pela fé e de que a fé é suficiente para as nossas vidas. Ele vai exortar os irmãos, porque ele vai lá e prega, institui as igrejas, volta e passa logo em seguida alguns irmãos lá, judaizantes. E vão dizer que, olha, vocês têm que começar a guardar o sábado. Vocês precisam fazer isso. Vocês precisam se circuncidar. Só Cristo não é realmente suficiente. E Paulo fica sabendo de que esses irmãos passaram por lá. E o interessante é que nós gostamos
de uma lei que nos diga o que fazer. E os irmãos facilmente pararam de viver a graça e começaram a viver novamente aquilo que foi dito como regra para eles viverem. E estavam se perdendo novamente. Você está aí? Olha lá, continuando. Verso 6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Olha o que ele está dizendo. Maravilho-me. E a palavra grega aqui usada fugiu agora. Taumase. Que quer dizer assim, estou espantado. Maravilho-me aqui é no sentido de espanto. Eu estou espantado. Eu estou surpreendido. Que vocês passaram tão rápido da graça de Cristo que foi recebida para voltar a outro evangelho. Que outro evangelho é esse? A lei. Você está aí? O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. O qual não é outro evangelho, mas tem alguns que são da nossa parte, que estão inquietando vocês e estão transtornando, estão gerando confusão ao evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja maldito. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja maldito. Por quê? Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Eu procuro agradar a homens, porque se estivesse ainda agradando aos homens, eu não seria servo de... Presta atenção, nós somos servos de Cristo e filhos de... Porque quem nos comprou foi? Quem nos comprou foi? Cristo nos comprou. Por isso que nós saímos da servidão do diabo e entramos na servidão de Cristo. Você está aí? Você está entendendo? Repita assim comigo. Como obter resultados diferentes, fazendo sempre as mesmas coisas? Existe possibilidade para isso? Albert Einstein, ele vai dizer assim, ele vai falar sobre insanidade, ele vai dizer assim, insanidade é você querer obter resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Ele vai chamar isso de sanidade, insanidade. É coisa insana. Você desejar algo novo, você desejar ter algo diferente, mas você quer continuar praticando as mesmas coisas. Você não quer ter mudança. Você não quer sair da sua zona de conforto. Você não quer sair da zona a qual você está confiante de que você consegue ter todas as respostas que você quer, mas você quer algo novo para viver na sua vida. Você está aí? Veja, é interessante isso, porque quando o Senhor nos alcança, Ele nos alcança para vivermos a sua graça e andando debaixo da sua graça, viver novas todas as coisas em nossa vida. Eis que faço novas todas as coisas, diz o Senhor. E Ele realmente faz novas todas as coisas na nossa vida. Quando nós nos colocamos na disposição de viver essas novas coisas. Quando nós nos colocamos na disposição de andar nessa graça, de viver nessa graça, de ser alguém vivo e poderoso mediante essa graça. Você está aí? Mas não. Nós entendemos, recebemos a graça, mas desse momento em diante, continuamos a fazer as mesmas obras. E por praticarmos as mesmas obras, os resultados não conseguem ser diferentes. E sabe o que a gente tem coragem de dizer? Esse evangelho não serve para mim. Cristo não fez nada por mim. Cristo esqueceu
de mim. Deus se esqueceu de mim. Espera aí. Será que realmente é Deus que se esquece de nós? Será que realmente pode existir essa possibilidade de Deus não se lembrar da minha vida? De Deus não se lembrar de mim? Ele sendo onisciente, Ele não vivendo no mesmo plano astral, vamos dizer assim, ou seja, Ele não vivendo nesse ambiente cronológico ao qual nós vivemos, Ele não está limitado ao tempo ao qual nós estamos, Ele pode realmente esquecer da minha vida? Será que Ele, se lembrando de mim, Ele tem condições em seu ser de se esquecer do Fernando? Porque se Ele tem isso, Ele não vai ser onipresente. Ele não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele vai ter que estar comigo e vai ter que se esquecer de alguém. Mas será que realmente Deus é assim? Ou a questão está em que eu fui resgatado, eu fui restaurado, eu sou um com Ele, mas eu não tomo parte desta na minha vida e continuo vivendo as minhas mesmas práticas que vivi antecipadamente. E é por isso que eu não enxergo nada que acontece na minha vida. Digo isso por quê? Porque nós estamos justamente diante de uma carta em que um povo conseguiu viver isso. Em que eles receberam a graça, em que o Senhor os alcançou, em que o Evangelho chegou até eles, e rapidamente eles transtornaram, eles mudaram, eles transformaram esse Evangelho naquelas mesmas obras e práticas que eles faziam antes. Por quê? Porque eles não tomaram uma decisão dentro deles de viver a graça e de conhecer a graça. Foi mais fácil andar pelo que vê do que andar por aquilo que não vê? Como assim, pastor? É mais fácil dizer que meu casamento não tem solução e me separar do que crer que o Senhor disse que o meu casamento é um só, não tem possibilidade de mudar, como Ele disse para mim e para minha esposa uma vez. E eu preciso o quê? Eu preciso da sua graça, porque só a graça do Senhor que vai me fazer viver um casamento. Pela lei, olha, as mulheres viviam lá do Oriente. Mas nós não estamos naquela condição. E nenhuma mulher vai aceitar nesse Ocidente viver aquela condição. Como assim, pastor? Elas não tinham nenhuma voz ativa. Você está aí? Elas não tinham nenhum direito. A mulher não tinha tanto direito que quando ela ficava viúva, ela não tinha nada. Ela passava necessidades. Por isso a direção sempre da igreja é cuidar das viúvas. Há uma ordem, Paulo vai confrontar essa ordem. Por quê? Porque ela vem vindo desde o Antigo Testamento. Porque aquelas mulheres não tinham direito algum. Então a igreja precisa cuidar das viúvas. Aí Paulo vai dizer assim, mas vamos parar de bagunça e confusão. Tem que ser viúvas de um só marido e que sejam acima de 60 anos, se eu não me engano. As novas, Paulo dá ordem para quê? Casa novamente. Você está aí? Mas veja, eu digo isso porque quando você deixar a obra do Senhor inundar dentro de você, para que você possa fazer algo por alguém, por exemplo, para o seu cônjuge, que é você se entregar por ele, como nós fomos direcionados para isso, eu prefiro que, na verdade, ele me obedeça. E eu digo para você, é muito melhor a minha esposa me obedecer. É tão bom quando ela faz isso, mas de vez em quando ela teima em não fazer. E aí, quando ela teme em não fazer, eu preciso do quê? Da graça, para continuar amando ela mesmo assim. Você está aí? Por isso a importância da graça. Por quê? Porque se vier a lei, eu vou dizer chicotada, chibatada. Que seria muito mais fácil. Seria muito melhor para mim, para o meu ego, para a minha recompensa. Mas Deus diz o quê?
que eu preciso me entregar por ela como Cristo se entregou pela igreja, e assim mesmo Ele amou ela de tal forma que morreu. Eu preciso fazer isso por ela. Isso é a graça. Isso é Cristo em mim. Isso é a vida em mim. Você está aí? É mais fácil viver isso ou não? Não é. Porque é mais fácil alguém dizer o que tem que fazer, o que tem que deixar de fazer. É mais fácil você ligar para o pastor e dizer: pastor, o que o senhor me diz? Faço isso ou faço aquilo? Aí muitas vezes as pessoas recebem a resposta de mim e elas ficam até brabas, algumas. Porque eu não digo para elas o que elas têm que fazer. Eu digo para elas: o que você quer fazer? Porque você precisa entender que as coisas têm a liberdade de Cristo. E ainda eu digo assim, na sua circunstância, eu sei o que eu faria. Mas eu não posso decidir por você. Você precisa decidir. Por exemplo, pastor, surgiu um emprego novo e agora o que eu faço? O que o senhor acha? Eu devo ir, irmão? Eu até posso te dar uma opinião minha, mas o que o seu coração diz com relação a isso? Ah, pastor, não era isso que eu queria ouvir. Eu queria que o senhor me dissesse para onde que eu tenho que ir. Não, eu não posso dizer para onde você tem que ir. Você tem que decidir, porque a consequência da sua decisão é sua, não é minha. Você está aí? Você precisa decidir. Eu posso até, orar com você. Vamos orar aqui junto para Deus dar um direcionamento do que é melhor para a sua vida, do que é melhor para a sua casa, do que é melhor para o seu trabalho. Mas a decisão precisa ser exclusivamente sua e não minha. Só que quando a gente entende a lei diz assim, os sacerdotes, eles mandam na vida de vocês e eles dizem para vocês o que você tem que fazer. Agora a graça, nós temos sacerdotes que nos instruem, que oram por nós, que intercedem por nós, mas as decisões são nossas. Porque as consequências são nossas. Não quero me eximir das minhas consequências e das minhas responsabilidades. Quero colocar em você a responsabilidade do Espírito habitar na sua vida. Para você tomar as suas decisões. E é justamente sobre esse fato que eu estou falando, porque é o que aconteceu com a igreja da Galácia. Eles foram chamados para viver a graça, foram chamados para andar na graça, foram chamados para viver segundo a obra de Cristo, mas rapidamente eles deturparam tudo isso. Eles, segundo Paulo fala, eles transtornaram tudo isso e voltaram a viver as velhas práticas da lei. Porque é muito mais simples, é muito mais fácil eu me preocupar com o que posso e o que não pode do que eu viver o que pode e o que não pode. Você está aí? Veja, essa preocupação de Paulo, ele vai fazer um diagnóstico aqui daquilo o que pode roubar a presença e a graça de Deus nas nossas vidas facilmente. E nós não percebemos. Porque, veja, uma pessoa, quando ela desiste das coisas do Senhor, você precisa entender que ela não desistiu de uma hora para outra, ela não desistiu da noite para o dia, ela não desistiu da igreja do Senhor Jesus de uma hora para outra, da noite para o dia. Há uma obra, há um trabalho na vida dela que vai minando a mente dela, que vai escravizando a mente dela, que vai colocando pensamentos na mente dela, até o momento em que aquilo se exala de outra forma, ao qual ela acaba deixando as coisas, ela acaba abandonando as coisas que ela fazia antes e volta a praticar as velhas práticas que fazia. Nada acontece por acaso e nada acontece da noite para o dia. Por quê? Porque a nossa vida que nós vivemos aqui, ela é uma consequência de uma vida espiritual. Nada que é gerado aqui foi criado por aqui. Tudo que é gerado aqui foi criado primeiro no Espírito. Você está aí? Quem esteve na escola Ruios? Nós mostramos isso. Por quê? Porque Paulo vai dizer na carta aos Hebreus que nada do que é aparente, nada do que é visível foi gerado por aquilo que é visível. Ele foi criado por aquilo que não é visível. Ou seja, pela vida espiritual. Você está aí?
Então tudo acontece lá primeiro. Todo trabalho acontece lá, toda batalha, toda guerra acontece no mundo espiritual primeiro. E as coisas vão sendo minadas na nossa mente e na nossa vida, ao ponto em que de um dado dia eu tomo uma decisão que eu achei que eu tomei naquela hora, que eu fui desconfortante naquela hora e eu fazia tudo errado. Não. É só você perceber quando você aceitou a Cristo, quando você reconheceu Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Não foi no dia em que te chamaram para a igreja e alguém disse para você: vem aqui na frente que eu vou orar por você e vou escrever seu nome no livro da vida, para que o seu nome seja escrito no livro da vida e você seja salvo. Você já ouviu isso? Aqui no nosso meio você não tem ouvido. Amém? Mas é isso que se ministra, é isso que ensina. Mas presta atenção, até você chegar naquele dia, na igreja, sentar no banco, sentar na cadeira, ouvir uma palavra dessa, e isso aquecer o seu coração para você decidir ir lá na frente, não foi tudo que você que fez. Foi o Espírito que passou a habitar na sua vida muito tempo antes e começou a ministrar na sua vida muitas coisas. Se você parar para perceber, você começou a ouvir músicas de forma diferente, elas começaram a ter sentido diferente, você passou por frente de igrejas e você começou a ter pensamentos diferentes, com desejos de entrar, você passou por milhões e milhões de circunstâncias até chegar naquele momento crucial. Por quê? Porque tudo é gerado primeiro para depois se manifestar aqui. Você está aí? Por isso que Jesus vai dizer assim, ó: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. Você está entendendo? Eu não sei o que você pensa no seu coração, se você fica bravo, eu só me alegro. Porque eu fui o escolhido dele. Não fui ele que, não fui eu que tive que escolhê-lo. Foi ele que me escolheu. E se ele me escolheu, ele me deu uma ordem. E por causa dessa escolha, eu vivo essa ordem dele até hoje. Mas fui eu que vos escolhi para que vades, para que vá e dê fruto. E fruto que permaneça. Você está afiado com a palavra, hein? Presta atenção. Você não escolheu a Cristo, você foi um escolhido dele. A igreja da Galácia não escolheu a Cristo, ela foi uma escolhida dele. Para quê? Para que ela disseminasse todo o evangelho de Cristo por todas as cidades da Galácia. Paulo foi lá e lançou as sementes. E ele foi embora e a igreja ficou. A igreja ficou para quê? Para andar em unidade, em comunidade, e juntos em unidade, em comunidade, alcançar Cristo naquela região toda. Ninguém faz a obra sozinho, Paulo não fez a obra sozinho, por isso que ele foi lá, levou o evangelho para aquele povo, junto com aquele povo, para que a obra pudesse ter continuidade e ser disseminada em toda aquela região. A obra que tem poder para transformar, a obra que tem poder para restaurar, a obra que tem poder para libertar todos os cativos. Você está aí? Então Paulo foi lá, disseminou, e ele nunca foi sozinho. Veja, olha o que ele vai dizer ali. Eu e os irmãos que estão com... Ninguém faz a obra sozinho. Não existe isso. Não existe ser igreja em casa. Não existe essa possibilidade. Sabe, não existe nada na Bíblia. Paulo não andou sozinho. Ninguém andou sozinho. Só os crentes de hoje que querem ser audaciosos para andar sozinhos e se mandar em si mesmos. Nós fomos chamados para viver em comunidade, viver em unidade, viver a comunhão dos irmãos, andar na comunhão dos santos, ir e fazer discípulos de todas as nações, batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos nós fomos dados essa ordem específica. Por quê? Porque nós somos uma igreja. Nós somos um povo. Pastor, mas tem igreja tal, tem igreja tal? Tem, mas em Cristo, no espiritual, nós somos um povo. Que hoje se disseminaram em várias comunidades, em várias vertentes, mas em Cristo nós somos um povo. Agora eu decido em que povo ali eu vou andar. E pronto, e vou caminhar. E vou andar debaixo de direção, vou andar debaixo daquilo que é me ensinado, vou ser ministrado, vou ministrar, e assim nós vamos crescer em Cristo, para que a obra de Cristo, a plenitude de Cristo se manifeste em nós.
Mas veja o quanto é fácil se perder desse caminho. O quanto é fácil se corromper desse caminho. Porque tudo muito, o que Paulo está dizendo aqui, tudo vai muito justamente de quem nós tomamos a decisão de andar junto conosco. O verso 7 ele vai dizer ali, ó, não há outro evangelho, mas tem alguns que estão inquietando vocês e estão querendo transtornar o evangelho no meio de vocês. Então veja o quanto é importante nós tomarmos o cuidado e a decisão de ver com quem nós vamos andar e quem vai andar perto de nós. Mas pastor, o senhor, como é que nós vamos pregar o evangelho? Como nós vamos ensinar o evangelho se nós não formos no meio deles e ser testemunho deles? Aí fica aquela pergunta para você. Olhando para você agora, você consegue ir numa casa de prostituição e ser testemunho de Cristo lá? Mas elas precisam ser alcançadas. Ou não? Por que eu digo isso? Porque nós usamos sempre de desculpa para fazer as obras que nós fazíamos antigamente. As mesmas obras, as mesmas práticas. Nós usamos de desculpa, de trechos da palavra para continuar vivendo a mesma vida e não ter uma vida transformada e diferenciada. Olha, se eu tenho um problema em minha vida, e essas pessoas hoje, elas têm evidenciado esse problema, ou seja, elas fazem com que esse problema se torne mais vivo em minha vida. Eu hoje não posso andar com elas. Amanhã, pastor, amanhã se eu tiver a obra de Cristo recuperada nessa parte, e o Senhor me disser, vai lá e ministra da minha vida a elas, vai e faça a obra do Senhor. Mas se é para você lá, em vez de dar testemunho, você cair da graça e voltar às velhas práticas, não vá. Você está entendendo? Se é para você continuar, sabe? Tem coisas que a gente se preocupa mais, se preocupa menos, mas todas elas são preocupantes. Por exemplo, se você tinha uma dificuldade grandiosa em falar mal das pessoas, você falava facilmente. Se juntava com o ciclano aqui, você já estava falando do Beltrano. Se juntava com o Beltrano, você falava do ciclano. Se você era uma pessoa assim, não ande com pessoas assim. Mas como é que eu vou mostrar que Cristo fez a obra diferente em minha vida? Você não vai mostrar, você vai viver a obra de Cristo. E no dado certo, Cristo vai mostrar a obra que Ele fez na sua vida para essas pessoas. E te digo, muitas vezes não é você lá, é alguém que vai estar lá e diz, olha como aquela pessoa mudou. Olha o que, olha, sabe o que eles vão dizer assim, ó? Eu não sei nem te explicar, mas ela é diferente hoje. Já aconteceu consigo isso? Já aconteceu comigo? Eu queria a todo custo pregar o evangelho, anunciar o evangelho no meu ambiente de trabalho. E por mais que eu queria, por mais que eu envergonhava o evangelho de Cristo. Eu envergonhava ele por tentar ser eu fazendo as coisas do Senhor. E como ser humano sujeito a falhas e erros, eu falho e erro como você falha e erra. Como profissional que está lá, trabalha com uma máquina lá que não quer quebrar uma máquina, mas a máquina acaba quebrando na mão dele. Não foi porque ele quis, mas aquilo muitas vezes pode fazer com que saia de dentro dele aquele que ainda quer ressaltar que já era para estar morto, enterrado na água do batismo, mas acaba às vezes querendo sair de novo. Começa a falar um monte de palavrão. Veja, sabe o que eu fiz em minha vida? Eu não me preocupei mais com as coisas das pessoas. Eu olhei para mim e disse, Cristo é comigo. A graça dele me alcançou. E eu vou viver o melhor dele nesta terra. Porque ele está comigo. Nada mais vai me faltar. E eu comecei a viver no ambiente de trabalho. Zelando pela minha vida em Cristo. Cuidando da minha vida em Cristo. Sabe o que eu percebi de diferente nisso? Que as pessoas começaram a me procurar com problemas nas suas casas, nas suas famílias, pedindo para orar por elas, pedindo para interceder pela vida delas, pedindo para ajudar na direção com o filho.
A importância de viver a graça, a importância de andar com pessoas que pensam da mesma forma, também muda nossas vidas. Minha esposa falou semana passada. Como eu quero vencer as drogas, como eu quero vencer os vícios, se eu ando só com pessoas que são viciadas e têm drogas no seu coração, andando, fazendo. Hoje, eu não tenho problema nenhum. Mas no início da minha vida cristã, eu e a minha casa nos abstemos de muitas circunstâncias, porque poderia nos prejudicar. Para vivermos o melhor de Deus, que sempre desejamos viver. E o abdicar não é colocar empecilhos ou leis, é você enxergar que você é fraco e você precisa de Cristo. Porque você é fraco, mas Cristo em você se torna forte. Mas quando Cristo se torna forte, não é que você vai lá e você vai vencer. Não. Para provar que eu sou forte, não. Para você provar que você é forte, você vai ter que ir lá e vencer. Mas para mostrar que você é fraco, que Cristo é forte na sua vida, você não precisa ir lá. Você precisa confiar em Cristo e permanecer com a sua vida aqui. Erramos nas coisas. Erramos nos detalhes tão pequenos de nós dois. Sabe outra coisa que eu percebo aqui, que Paulo vai falar aqui? É justamente o alvo na nossa vida. O quanto isso é fácil de se perder. Eles receberam a graça. Olha ali o verso 6. Maravilha, meu, ou seja, surpreendo-me de que tão depressa vocês saíram da graça de Cristo e foram para outro evangelho. Olha quanto é fácil nós perdermos o alvo. O alvo de Cristo. O alvo de ter Cristo. O alvo de andar com Cristo. O alvo de ser um com Cristo. O quanto isso é fácil. Chegamos na igreja. Chegamos perante o Senhor, chegamos no meio do povo de Deus e chegamos numa alegria tremenda, porque o Senhor tem nos resgatado, porque a palavra tem sido diferente. Chegamos de uma forma totalmente diferente para a obra do Senhor. Chegamos assim a dizer, Senhor, eu estou aqui, faz de mim o que você quer. Só que os dias vão se passando, as circunstâncias vão acontecendo, as dificuldades vão aparecendo. As decisões que eu vou tomando vai me aproximando ou me fazendo ficar mais longe de Deus, da sua presença. E quando vejo, num dado momento, eu estou perdido. Veja, esse povo ele se perdeu tanto da graça, ao ponto de que eles começaram a condenar Paulo. Eles perderam tanto a graça na vida deles, que aquele que trouxe o evangelho para eles, eles começaram a culpá-lo. Eles começaram a dizer que Paulo era um inimigo deles, só porque Paulo dizia a verdade para eles. Aquele que traz a verdade para a vida deles de Cristo, pelo fato de estarem corrompendo o evangelho, eles começaram a culpá-lo e dizer que ele era inimigo deles. Está lá no verso 4, verso 9. Verso 16. Olha o que Paulo vai dizer para eles. Fiz-me acaso vosso inimigo? Estou fazendo de mim vosso inimigo só porque eu estou dizendo a verdade?
É uma carta em que Paulo exorta do início ao fim a igreja. Por quê? Por um simples detalhe. Eles começaram na alegria do Senhor, que era a vossa força. E no meio do caminho, eles começaram a olhar um para o outro. Começaram a julgar um a vida do outro. Começaram a trazer o mundo para dentro da igreja. Começaram a corromper os princípios de Deus estabelecido. Começaram a achar que eles estavam certos e os outros errados. Começaram a achar que o que eu falo é certo, o que o pastor fala está errado. Não que eu seja o certo e vocês o errado, mas o evangelho é que é o poder de Deus para salvar a nossa vida. E todas as vezes que entra o julgamento, todas as vezes que entra essa circunstância, a gente perde o alvo que é Cristo. Por quê? Porque todas as vezes que estamos em Cristo, nós nos arrependemos, nós perdoamos, nós somos perdoados, nós somos sinceros, nós falamos a verdade, nós somos verdadeiros, nós amamos, nós nos amamos e nos amamos. Mas sempre quando se tem algo a esconder, sempre quando tem-se algo a falar e não se fala, o evangelho de Cristo não é exposto. E ele não sendo exposto, o foco, o alvo, não perece, não permanece. Por quê? Porque eu não sei se você sabe, e eu acho que você sabe, nós somos chamados para sermos um em Cristo, unidos. E que um dia, todos nós, juntos, vamos estar diante dele. Você não entendeu que não é a minha família de sangue. É os meus irmãos em Cristo, que um dia estaremos todos diante dele. Você não entendeu a importância do que nós somos aqui. Você não entendeu a importância de ninguém solta a mão de ninguém. De estarmos juntos. Mas eu saí, ninguém foi atrás de mim. Não, você não tinha que ter saído, você tinha que ter tido permanecido. Porque nós temos sempre desculpa para querer culpar os outros. Mas nós precisamos entender que nós estamos aqui unidos, juntos. Nada vai prevalecer contra as nossas vidas. Porque quando estamos em Cristo, Cristo em nós é a esperança da glória e nada pode contra a obra de Cristo. Ninguém vai vencer a minha vida, ninguém vai vencer a sua vida se nós andarmos como igreja e que somos igreja. Ele pode vir, mas ele vai bater numa muralha. Agora todas as pessoas que andam sozinhas, ele pega e faz o que ele quer. Não brinca. Nós vivemos um evangelho poderoso. Um evangelho que nesses dias está fazendo coisas grandiosas, que está fazendo maravilhas. Quer ver? Quando somos igreja, quando estamos como igreja, as operações dos milagres do Senhor e as maravilhas do Senhor se fazem. Quando estamos aqui, quando estamos lá no encontro, quando nós nos unimos nas casas, quando nós estamos nas casas orando pelas pessoas, fazendo a obra, quando tem a cadeira da bênção, a pessoa pede, ora-se, as coisas acontecem. Porque nós fomos chamados para viver isso. Nós fomos chamados para andar nesta forma. E para não abandonar os nossos irmãos. Para estarmos sempre juntos, um com o outro. Você está aí? Irmão, não há lugar melhor para estar do que na presença dos irmãos. Não há lugar melhor para chorar do que chorar junto com os irmãos.
Não há melhor lugar para rir do que rir junto com os irmãos. Não há lugar melhor para orar do que orar junto com os irmãos. Não há lugar melhor para fazer nada do que estar com os irmãos. Isso é tão poderoso, isso é tão maravilhoso, que a nossa mente não consegue captar isso. E a gente pensa assim, é só mais um culto, é só mais uma célula, é só mais uma escola. Não, não é. É o momento em que nós estamos nos reunidos juntos como os irmãos. Todas as vezes que nós estamos aqui, todas as vezes que nós estamos na casa, todas as vezes que nós estamos nas escolas, todas as vezes que nós temos a oportunidade, nós nos reunimos como irmãos em Cristo. E alimentamos a fé uns dos outros, para viver a unidade de Cristo em nossas vidas. Porque sozinho não tem capacidade nenhuma para vencer. E a palavra que sai do nosso coração, a palavra que sai daqui, é aquilo que está sendo alimento em minha vida. Que é a prova dos Gálatas. O que começou a ser alimentado para eles? Paulo veio e pregou e anunciou a palavra que tem poder. Foi embora, eles ficaram lá. E o que aconteceu? Veio os caras e começaram a anunciar que a palavra não tinha mais poder, que precisava seguir a lei. Veja, eles vivenciaram a palavra que tem poder. Porque a palavra que tem poder, ela tem poder. É igual o povo no deserto. O povo de Israel no deserto, olha só. Eles saem, Deus dá uma direção, e eles começam a vivenciar todo o poder de Deus no deserto. Eles começam a vivenciar a grandiosidade de Deus no deserto. Mas em um dado momento, murmuraram, reclamaram. Os espias vão espiar a terra. 12 espias vão espiar a terra. Você está aí? Conhece a história? Diz a Bíblia que eles voltaram com cachos de uvas desse tamanho, a qual 2 tinham que carregar. Tamanha era a bênção que tinha na terra. Mas o que acontece? 10 espias. Vem falando o quê? Vem falando das circunstâncias que eles viram lá. Vieram falando da circunstância do que eles enxergaram lá. Não, aquele povo é gigante, aquele povo é grande, aquele povo é guerreiro. E, como sempre, o ruim, inflamaram o coração da população toda. Aí veio os 2 espias, porque eram 12, e disseram, não, vamos subir e vamos vencer. Por quê? Porque o Senhor, o Deus de Israel, é o nosso Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Vamos subir e vamos vencer. Alguma semelhança com a igreja de Gálatas? Quantas coisas difíceis, as coisas circunstanciais, ruins, elas movem mais o nosso coração facilmente do que crer naquilo que o Senhor disse que é verdade. Mesmo que eu não vivo a verdade que o Senhor disse, a verdade deixa de ser verdade nunca. A palavra de Deus diz que eu sou mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Aí eu olho para as minhas finanças e não deu para pagar todas as contas desse mês. E aí? E aí que eu sou mais do que vitorioso em Cristo Jesus. A palavra não muda em minha vida. Isso é viver pela fé. Isso é crer na fé. Isso é andar segundo a obra do Senhor. Isso não é andar pela lei. Por quê? Porque eu posso olhar para as minhas finanças e não deu conta ao pagar e digo, Senhor, me abandonaste? Me deixasse sozinho? Me deixasse perdido? Mas sabe quando eu vou ter uma fé dessa? Quando eu vou vivenciar uma fé dessa, de continuar crendo na palavra, vai se mover conforme as pessoas a qual eu estou andando. Irmão, eu não saio daqui para Balneário, para passear e ver meu pastor lá, dar um beijo nele. Eu saio daqui para ele alimentar a minha fé lá, todas as vezes que eu estou lá. Ouvir os testemunhos do que ele conta, do que ele está vivendo.
Ouvir aquilo que o Senhor tem feito no ministério dele. Ouvir o que o Senhor tem feito através da vida dele. E aquilo vai enchendo os meus olhos. Aquilo vai enchendo a minha vida. Aquilo vai dizendo, eu vou viver também. Eu também vou viver isso. Porque nós somos um em Cristo. Essa é a única forma de vivermos a grandiosidade de Deus. É andarmos juntos. Por quê? Porque se nós alimentamos as nossas fés, nós vamos viver a nossa fé, grandiosidades de Deus nessa terra. Agora, se nós nos alimentarmos com o que o mundo está nos oferecendo, com as coisas que o mundo está nos oferecendo, nós vamos vivenciar o que o mundo tem para nos oferecer. E pode ser que sejam muitas coisas boas, mas elas são passageiras, não são nenhuma delas eternas. E eu fico com as eternas mais do que as passageiras. E é só no meio do povo de Deus é que nós vamos viver as coisas que são eternas. Você está aí? O Senhor tem muito mais para a sua vida. O Senhor tem muito mais para o seu coração. O Senhor tem muito mais para você viver dele nesta terra. Agora, a sua escolha de viver isso está como os Gálatas, ou você está tomando a decisão de andar como unidade no Senhor, viver a unidade no Senhor, para alimentar a fé um do outro e andar debaixo da graça que é Cristo Jesus. E Ele tem poder para restaurar todas as coisas. Eu não sei a sua vida, a minha vida tem sido muito restaurada no Senhor. E o que tu faz, pastor? Eu entreguei nas mãos dele. Mas eu entendi a importância de viver e ser igreja. Você foi chamado para andar com os irmãos na palavra do Senhor. Nós somos muito melhores, nós nos tornamos muito melhores quando nós espelhamos a vida dos irmãos em nós, dos irmãos que têm espelhado a vida de Cristo. E nós temos muito mais lugares para chegar. Há uma cidade para alcançar. Quando Paulo estabeleceu a igreja da Galácia, ele estabeleceu para que eles pudessem alcançar todas as cidades àquele redor. Deus nos estabeleceu aqui para alcançar todas as cidades que estão a esse redor. Deus estabeleceu a minha vida e a sua vida. Olha a grandiosidade, a magnitude da obra do Senhor no meu coração e no seu coração. Ele nos estabeleceu para alcançar toda essa região para Ele. Para que o evangelho do reino seja chegado a cada casa, a cada lar. Sendo igreja, vivendo igreja, andando como igreja, sabe? Estando toda a vida juntos. Não é uma mera religião. Não é um mero formalismo. É o poder de Deus que manifesta em nossas vidas quando estamos juntos. Você não tem noção das grandiosidades que estão acontecendo nas casas de paz que nós estamos abertas. Nós estamos com 11 casas de paz. E estamos apenas na segunda semana delas. E o Senhor já está fazendo coisas gigantescas que, pelos olhos dos homens, é impossível. Pessoas têm confessado, pessoas têm chorado, pessoas têm aberto o seu coração. Porque o Senhor deseja fazer a obra na vida delas. A questão é quem se dispõe a levar isso para elas. Nós nos dispomos a viver, a ser, a andar como igreja e alcançar os perdidos. Nós nos dispomos isso. Nós nos dispomos a viver assim. A andar dessa forma. E a igreja está crescendo em Cristo, porque a igreja de Cristo é o poder de Deus nessa terra. Você está aí? Se coloque de pé nessa hora.